Fala rapaziada, como é que vocês estão, hein? Cara, no vídeo de hoje nós veremos sobre polígonos. E antes da gente entrar nesse assunto, é importante a gente determinar e entender qual é a sua definição. Como é que a gente define um polígono? A gente vai ver tudo isso agora. Cara, já elenquei aqui as principais características de um polígono. Um polígono é uma figura plana, geométrica e fechada. É importante que essa sua figura plana seja fechada, não seja aberta. Tá bom? Porque senão não vai ser considerado como um polígono. A segunda coisa, cara, é que os seus lados sejam formados por segmentos de retas, nada de curvas. Se você vê alguma figura plana que não seja formado por segmentos de retas, e sim por curvas, ondulações, não é um polígono. E por fim, esses lados não se cruzam. Como assim, Davi? Essas linhas, esses segmentos de reta, não podem se cruzar. Obviamente que eles vão se encontrar no que a gente vai chamar de vértice, beleza? Mas os lados não se cruzam, eles só se encontram no vértice. Por exemplo, trouxe aqui alguns exemplos de figuras planas, ok? Não necessariamente polígonos, mas figuras planas. E a gente vai ter que analisar se essas figuras são polígonos ou não. Se liga, cara, nessa minha primeira figura, nessa minha primeira imagem. Ela é um polígono? Não é um polígono. Por quê, Davi? Porque se você prestar atenção, ela não é formada por segmentos de reta. A gente tem aqui dois segmentos de reta, não é verdade? Mas esse lado, que seria o lado desse polígono, ele é curvo. Ele não é uma linha, não é uma reta. Então, não se caracteriza como um polígono. Então, a gente coloca não é um polígono, beleza? Vou botar não P. Vai dizer que não é um polígono. Já na minha segunda imagem, a gente tem o quê? O que seria meio que um quadrado, né? Mas a gente percebe que ele é aberto. Note que ele é aberto, não é uma figura fechada. Então, de cara, a gente já pode afirmar que não é um polígono. Por quê, Davi? Porque não é uma figura plana fechada. Tem que estar fechadinho, não pode ter nenhuma abertura. Então, a gente coloca aqui que não é um polígono. Agora, no nosso terceiro caso, no item C, é ou não? Bom, é uma figura plana que está fechada, é formada por segmentos de reta, até aí ok. Entretanto, meu caro aluno, os lados não deveriam se cruzar. E nesse caso aqui, os lados do meu polígono, eles se encontram nesse ponto aqui. Isso não pode acontecer, não pode, beleza? Porque se acontece, não é um polígono. Então a gente já pode afirmar que não é um polígono, beleza? Porque ele não satisfaz o terceiro critério. Agora nós temos o item D, que é essa nossa quarta figura aqui, que vocês de cara já podem afirmar que é um triângulo. Bom, é uma figura plana, como vocês podem observar, e é fechada. Não tem nenhum espaçozinho entre os seus lados. Tá tudo fechadinho, então já satisfaz o primeiro critério. O segundo critério, ele diz que tem que ser segmentos de retas, ou seja, nada de curvas, tem que ser retas. E isso acontece aqui, né? Tudo bem retinho, bem bonitinho. E os seus lados também não se cruzam, então também vai satisfazer... Eita, travou aqui. Então também vai satisfazer o meu terceiro critério, que é o quê? Os lados não se cruzam, que é o que acontece aqui. Então a gente pode afirmar que essa nossa quarta imagem aqui é um polígono sim, beleza? Satisfaz um polígono. Então nota que a primeira coisa que a gente está vendo é analisar se essas figuras planas são polígonos ou não. Então, cara, a gente já viu como é que a gente pode analisar para saber se uma figura plana é ou não um polígono. Se você descobriu que é um polígono, beleza. Agora a gente precisa descobrir outra coisa, porque nós temos dois tipos de polígonos, os polígonos convexos e os não convexos. Você pode se perguntar, Davi, como é que eu vou adivinhar? Vai ter que ser no chute? Eu vou ter que chutar? Não, meu caro aluno, não vai precisar nada disso. Basta você analisar de uma forma muito simples que eu vou te mostrar agora. Mas antes da gente identificar se essa figura é um polígono convexo ou não, só reforçar um detalhe, tá? Cara, o encontro dessas linhas que a gente vai chamar de lados, tá bom? Você chamar de lados. O encontro desses lados eu vó chamar de vértice, ok? Vértice. Então, o encontro desses meus lados é chamado de vértice. E o ângulo é essa abertura aqui, cara, ó, entre dois lados. No caso aqui é um ângulo interno, tá? Então esse camarada aqui é chamado de ângulo, ok? Só pra gente reforçar. Tá, Davi, mas como é que eu vou fazer para identificar se é um polígono convexo ou não? Então, cara, como é que a gente vai fazer? Muito simples, você vai pegar dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes, ok? E aí você vai traçar um segmento de reta, uma linhazinha, conectar esses dois pontos.
Se essa linha estiver dentro dessa minha figura plana, então significa dizer que é um polígono convexo. Então, nesse caso aqui, eu consegui pegar esses dois pontos e traçar essa linha. Então, significa dizer que ele é um polígono convexo. Na realidade, qualquer dois pontos distintos que eu pegar aqui dentro, eu sempre vou conseguir traçar um segmento de tal forma que ele não saia de dentro da minha figura. Então, ele é um polígono convexo, ok? Que no caso aqui a gente chama de quadrado. Tá, Davi, mas como é que poderia acontecer disso aqui não funcionar? Desse segmento de reta ficar fora da minha imagem, fora da minha figura plana? Então se liga nesse meu exemplo aqui que já é muito conhecido, né? Que são as bandeirinhas de São João, ok? Aqui a gente tem um polígono, né? Porque é uma figura plana fechada, você vê que ela é toda fechada, não tem espaço entre os lados. Esses lados são formados por segmentos de retas, não são curvas. E os lados também não se cruzam, né? Eles se encontram nos vértices, que é chamado, mas eles não se cruzam, tá? Então, vamos lá. É ou não um polígono convexo? Vamos ver. A gente tem que pegar o quê? Dois pontos distintos, certo? E traçar um segmento de reta. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, A, e um ponto B bem aqui. Agora eu vou ligar eles. Pum, tracei o segmento de reta. Então, cara, nota que ao traçar esse segmento aqui, esse pedaço aqui desse meu segmento tá todo do lado de fora. Esse pedaço aqui tá todo fora do interior da minha figura plana. Então, significa dizer que ele é um polígono não convexo, cara. Eita. Não convexo, cara. Beleza? Por quê? Porque eu peguei dois pontos distintos, tracei esse segmento e parte dele ficou fora da minha figura. Então significa dizer que ele é um polígono não convexo. Isso que aconteceu aqui nesse caso não aconteceria no meu quadrado, tá bom? Então fiquem atentos. Por exemplo, cara, nesse caso aqui, a gente tem um polígono? Sim, é uma figura plana fechada, todos os lados são fechados, não tem abertura. Esses lados são formados por segmentos de reta, e também os lados não se cruzam, né? A gente vê também que os lados não se cruzam, eles só se encontram nos chamados vértices, ok? Cara, se eu pegar dois pontos, por exemplo, um ponto A bem aqui e um ponto B bem aqui no cantinho, e eu ligar esses pontos, você vai perceber que até a maior parte desse meu segmento aqui, ó, vai ficar do lado de fora da minha figura. Então significa dizer que essa minha figura plana, esse meu polígono aqui, é um polígono não convexo, ok? Por que, Davi? Porque esse meu segmento ficou fora. Ok? Por mais que você pegasse o ponto C aqui e um ponto D aqui, que fosse dentro, você tem esse outro caso, tá? Então, basta ter um caso em que você tem um segmento fora, que aí ele já é considerado como não convexo. Já nesse caso aqui, como eu já falei, qualquer situação que você pegar aqui, qualquer dois pontos que você pegar aqui dentro do quadrado e traçar um segmento, o segmento vai ficar totalmente dentro da figura. Não vai ficar nem um pedacinho fora. Então, quando isso acontece, é um polígono convexo, beleza? É verdade. Bom, cara, e no vídeo de hoje a gente conseguiu entender o que são os polígonos, a gente entendeu as suas definições, suas características, quais são os critérios que a gente tem para determinar se uma figura plana é ou não um polígono. E depois disso, nós descobrimos também o que são polígonos convexos e os polígonos não convexos, porque a gente tem polígonos convexos e não convexos. A gente aprendeu a diferenciar cada um. Bom, cara, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, deixa o like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal. Compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp aí da vida, manda pra galera, repassa o conhecimento. Comenta aí embaixo assuntos que você quer ver aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, cara, se inscreve e ativa o sininho pra saber quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Fui!